estratégia dos anticristos. Através de todos os séculos e milênios da humanidade do planeta Terra, e quiçá em outras regiões do cosmos, vai um drama, ora aberto, ora oculto, uma permanente luta entre as duas potências máximas do universo, entre o poder das trevas e a luz do mundo, entre o príncipe deste mundo e aquele que disse, aspas, o meu reino não é deste mundo, fechar aspas, entre o anticristo e o Cristo. O episódio da tentação no deserto, narrado pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, não terminou? Não passa mesmo de um ponto de partida ou de um reflexo temporário da luta sem tréguas entre as duas potências que se degladiam no cenário do mundo visível e invisível. O anticristo continua a oferecer ao Cristo, aspas, todos os reinos do mundo e a sua glória, fechar aspas. Ao passo que o Cristo continua a recusar esses reinos, porque o seu reino não é deste mundo. E este fato de não ser o reino do Cristo, do caráter do reino do anticristo, apesar de estar neste mundo, que, aspas, jaz no maligno, fechar aspas, e pertencer ao príncipe deste mundo, entre aspas, este fato paradoxal é a razão de ser desse drama milenar entre o anticristo e o Cristo. Quando Jesus tinha apenas 8 dias de idade, disse dele o profeta Simeão, no templo de Jerusalém, aspas, este é posto para sinal de contradição, ruína para muitos e ressurreição para muitos, fechar aspas. E desde então é o Cristo alvo de contradição. Mesmo antes de o Cristo cósmico se fazer carne em Jesus de Nazaré, aspas, não havia lugar para ele na estalagem, fechar aspas. Durante a sua vida não tinha ele, aspas, onde reclinar a cabeça, fechar aspas. E, na hora da morte, só havia lugar para ele entre o céu e a terra, nos braços sangrentos de uma cruz. E, apenas nascido num pobre estábulo, foi ele perseguido pelo rei Herodes, que tentou matá-lo como possível usurpador de um trono terrestre. Durante quase 30 anos, parecia haver uma trégua, porque o Nazareno desaparecera nas montanhas da Galiléia, vivendo como pessoa inofensiva, numa humilde carpintaria. Mas este período de silêncio não era senão a pressaga, calmaria, que costuma preceder as grandes tempestades. Apenas Jesus aparece em público aos 30 anos, forma-se violento, ponto de contradição, entre aspas. A maior potência religiosa do século, a sinagoga de Israel, lhe declarara a guerra de morte. O anticristo tenta derrotá-lo no deserto, mas é derrotado pelo Cristo. Finalmente, depois de 3 anos de luta sem trégua, a sinagoga de Israel consegue crucificar o seu inimigo número 1. Caifás, o sumo sacerdote, declara peremptoriamente, aspas, nós temos uma lei, e segundo a lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Fechar aspas, ponto. A lei matou a verdade, aparentemente, como sempre. Aspas, por Moisés foi dada a lei, mas pelo Cristo veio a verdade e a graça. Fechar aspas, ponto. A verdade e a graça são sempre crucificadas, mortas e sepultadas pela lei, não só de Moisés, mas de todos os seus discípulos, que são os homens ego de todos os tempos e países. Mas o homem eu, o homem Cristo,
está em perene ressurreição? Aspas. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a extinguiram. Fechar aspas. Ponto. Pilatos, o representante da maior potência político-militar da época, quis esquivar-se, quis tornar Caifás o único responsável pela morte do Nazareno. Nada menos de 5 vezes, declara ele, aspas, eu não encontro culpa nesse homem, fechar aspas, ponto. Finalmente, porém, Pilatos o condena à morte, lavando as mãos diante do povo e declarando-se, aspas, inocente do sangue desse justo, fechar aspas, ponto. E Jesus morreu, condenado pelos 2 poderes máximos do século, o poder religioso de Israel e o poder político-militar do Império Romano. Com a morte de Jesus, parecia o cristianismo definitivamente extinto, mas estava mais vivo do que nunca. Em vez de uma dúzia de discípulos do Cristo, surgiram milhares em todos os pontos do Império Romano, Europa, Ásia e África. Realmente, aspas, o sangue dos mártires era semente de novos cristãos, fechar aspas, como se dizia naquele tempo. Os 12 discípulos imediatos foram todos martirizados. Segundo a tradição, 11 deles morreram, apenas um, João Evangelista, escapou vivo, apesar de martirizado. E milhares de outros foram martirizados e mortos. Finalmente, em 64, o imperador romano Nero iniciou uma perseguição por atacado, decretando por lei a matança de todo e qualquer discípulo do Cristo. Depois de algum tempo, não havia mais um cristão sobre a face da terra, mas debaixo da terra havia muitos. No fundo das catacumbas de Roma continuavam a germinar os discípulos do Cristo, e tão firmemente enraizados estavam eles, nesses subterrâneos, que 3 séculos de inauditas violências não valeram exterminá-los. O cristianismo subterrâneo era mais vivo e vigoroso que o próprio cristianismo terreno. O Jesus morto na superfície da terra continuava como Cristo vivo debaixo da terra e ressuscitava sempre contra todas as proibições dos poderes anticrísticos, religiosos e civis. No fim de 3 séculos de perseguição, o imperador Diocleciano, um dos mais violentos e perseguidores, exclamou triunfante, aspas, extinto o nome cristão. Mas, pouco depois, o seu sucessor, Juliano Apóstata, ferido numa guerra contra o rei da Pérsia, jogou ao céu um punhado de sangue e exclamou, vencestes, Galileu! E morreu. Mas o Cristo continua a viver. Finalmente, em princípios do 4º século, o primeiro imperador romano, pseudo-cristão, Constantino Magno, resolveu mudar de tática e de estratégia, convencido de que a política de violência não podia matar o Cristo e o seu reino, passou da violência aberta de Caifás, Pilatos, Nero e Diocleciano para a traição disfarçada de Judas Iscariotes. Aspas, aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o, fechar aspas, ponto. Beijou o Cristo com um beijo de Judas e o jogou às mãos de os seus piores inimigos. Pelo Edito de Milão de 313, Constantino proclamou a liberdade do cristianismo e o fez religião oficial do Império Romano. Se o Cristo não fosse mesmo imortal, teria morrido de vez com esse beijo de Judas. Aspas, amigo, com um beijo tu atraiçoas o Filho do Homem? Fechar aspas. Constantino Magno injetou ao cristianismo os piores venenos e não conseguiu matá-lo. Deu-lhe 3 presentes gregos, armas, política e dinheiro. Armas para matar seus inimigos, política para enganar os seus amigos e dinheiro para comprar e vender consciências. Mas nem esse tríplice veneno, concentrado, o cristianismo morreu porque estava imunizado pelo Cristo. Aspas, a alma humana é crística por sua própria natureza, fechar aspas, ponto. Segundo Tertuliano. E por isso conseguiu sobreviver a todos os seus inimigos e amigos. Assim como no 1º século, o Cristo imortal conseguiu sobreviver ao Jesus mortal e conseguiu até ressuscitar o corpo morto de Jesus. A partir do século IV até o século XX,
torna-se repetido inúmeras vezes essas tentativas de envenenamento do cristianismo por parte dos cristãos. Mas, inexplicavelmente, a traição do Cristo por parte dos cristãos foi tão ineficaz como a violência contra Jesus por parte de judeus e pagãos. Até agora, nenhum Caifás ou Pilatos, nenhum Iscariotes ou Constantino conseguiu matar o Cristo e o cristianismo. Se o cristianismo fosse apenas hostilizado por seus inimigos, declarados, com assaltos de fora, nós não teríamos a prova insofismável da sua imortalidade. Mas agora que nem seus amigos disfarçados conseguiram acabar com ele, está realmente provada a sua imortalidade. É claro que todos podem assassinar o corpo de Jesus, como os seus inimigos e amigos fizeram no primeiro século. Podem fazer morrer as organizações humanas, feitas em nome de Jesus, mas, à margem dessas organizações civis e eclesiásticas, persiste e sobrevive sempre o Cristo imortal, não em nossas organizações sociais, mas nas almas individuais cristificadas. Morre sempre de novo o corpo de Jesus, mas, à margem dessas organizações civis e eclesiásticas, persiste e sobrevive sempre o Espírito do Cristo imortal. Os grandes videntes e místicos de todos os tempos e países são os verdadeiros preservadores do Espírito do Cristo. Mesmo que as organizações humanas, em nome da violência ou da traição, crucifiquem o corpo de Jesus. Na Idade Média, a traição de Jesus atingiu o apogeu da sua perversidade. No tempo das cruzadas, milhares de pagãos foram trucidados em nome do Cristo. Milhares de cristãos foram assassinados pela Inquisição em nome de Deus. O maior teólogo eclesiástico da época, Tomás de Aquino, com o agravante da auréola de santo, entre aspas, declarou oficialmente na sua volumosa obra, Suma Teológica, que, em 4 casos, o Cristo permite e até aconselha a matança de seres humanos. A saber, primeiro, em caso de justa defesa. Segundo, em caso de guerra justa. Terceiro, a autoridade civil pode matar os grandes criminosos. Quarto, a autoridade eclesiástica pode decretar a morte dos hereges e impenitentes. Felizmente, após uma visão, o maior teólogo do cristianismo declarou sinceramente, aspas, tudo que escrevi é palha, fechar aspas, ponto. Com o reconhecimento da parte de uma chamada igreja cristã, estava oficialmente abolido o Espírito do Cristo. Estava a bandeira do Cristo hasteada sobre o quartel-general do Anticristo. No episódio da tentação no deserto, o Anticristo se declara como sendo o Senhor deste mundo. Aspas, eu te darei todos os reinos do mundo e a sua glória, porque são meus, e eu os dou a quem eu quero, fechar aspas. E convidou o Cristo a se prostrar a seus pés e adorá-lo como seu Senhor e seu Deus. No primeiro século, o Cristo ficou em pé diante do Anticristo. Mas nos séculos subsequentes, o nosso cristianismo caiu em terra e adorou o Anticristo como seu Senhor e seu Deus. A bandeira do Cristo continua a flutuar galharda e traiçoeiramente na fachada do quartel-general do Anticristo, enganando a milhões e milhões de almas sinceras em busca do Cristo. Aspas, guia cegos guiando outros cegos. Vós roubastes a chave do conhecimento do reino de Deus. Vós mesmos não entrastes, nem permitis que outros entrem. Fechar aspas, ponto. Hoje em dia, é quase impossível encontrar o Cristo no cristianismo. Quem não encontra o Cristo fora do nosso cristianismo, dificilmente o encontrará. Felizmente, sempre de novo aparecem homens crísticos, talvez não cristãos. Ainda em nosso século, 2 grandes pioneiros do Cristo conseguiram essa conquista suprema. Albert Schweitzer, filho de um pastor protestante, escreve, aspas, os nossos teólogos fabricam o soro das suas teologias, e quem é vacinado com esse soro teológico está imunizado contra o Espírito do Cristo, fechar aspas, ponto. Mahatma Gandhi declarava a todos os missionários cristãos que procuravam convertê-lo, aspas, aceito Cristo e seu Evangelho, não aceito o vosso cristianismo, fechar aspas, ponto.
E prossegue o drama milenar do Cristo e do Anticristo. O Anticristo que se declarou como sendo o dominador deste mundo e dá a seus seguidores todos os reinos do mundo e sua glória, porque são dele, não admite que viva nos seus domínios um ser estranho que tenha a ousadia de declarar, aspas, o meu reino não é deste mundo, fechar aspas, ponto. Se o reino do Cristo não é deste mundo, por que vive ele neste mundo? Por que esse intruso não abandona o mundo do Anticristo? Por que prossegue há quase 2000 anos com esse contrabandista? Fora com ele! Segundo todas as profecias dos videntes, o Anticristo, no caso do segundo milênio, resolveu intensificar tremendamente a sua ofensiva milenar contra o Cristo. E já estamos assistindo os prelúdios dessa guerra total do Anticristo contra o Cristo. Essa guerra é basicamente a continuação da estratégia de Judas Iscariotes, mas adotou novos estratagemas, como foi predito há 20 séculos, e, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados com essa política de disfarce. A figura do Cristo é a tal ponto falsificada pelos seus pretensos discípulos. O Cristo está a tal ponto rebaixado ao nível dos pseudos cristãos, que milhares e milhões de cristãos aceitam de boa fé esse pseudo-Cristo, e em vez de subirem às alturas dele, resolveram fazer o Cristo descer às baixadas dos cristãos. E com essa estratégia de baixar o Cristo ao nível dos cristãos, cessará toda tentativa de jornada ascensional destes rumo àquele. E, como estagnação é involução e decadência, a cristandade iniciará, e já iniciou, a sua jornada descensional, que, cedo ou tarde, acabará no marco zero. Se a pequena elite dos cristificados não conseguir sustar o descalabro da grande massa dos cristãos, o nosso mundo assistirá ao fim do cristianismo, que talvez seja o triunfo máximo do Cristo. Aspas, quem puder compreendê-lo, compreenda-o. Fechar aspas. Este é um capítulo do livro O Drama Milenar do Cristo e do Anticristo. Huberto Roden, editora Alvorada.